Nós já falamos muito sobre o tratamento da perimenopausa com a parte hormonal. Eu gostaria agora de voltar um pouquinho aí na perimenopausa e falar sobre a dominância do estrogênio. Bom, gente, estrogênios. Estrogênios são os hormônios principais da mulher. Neles a gente encontra o estriol, a estrona, o estradiol. Por que a gente sempre fala do estradiol? Porque ele, de longe, é o mais importante e com mais funções no corpo da mulher. E é aquele que a gente consegue também aferir com muita facilidade no sangue. Então é um exame muito fácil da gente pedir. É muito difícil a gente identificar o período da perimenopausa com exames sanguíneos. Isso é praticamente impossível. Mas eu trouxe aqui uma figura que pode facilitar a nossa compreensão desse quadro chamado dominância estrogênica. Inclusive, resolvi fazer um módulo só sobre dominância estrogênica para que a gente possa ressaltar a importância desse tema e como ele aparece, gente, nesse período da perimenopausa e como ele pode trazer sofrimento para essa mulher aí acima dos 40 anos que possa estar desenvolvendo esse quadro, tá? Bom, a dominância estrogênica, ela pode acontecer de forma muito aparente, visível. Você vai pedir o exame de sangue e esse estradiol vai vir extremamente elevado. Mas também ela pode não ser tão franca assim, ela pode ser mais discreta, com níveis normais de estradiol, só que a progesterona não está sendo produzida. Por que isso? Eu já falei no outro módulo, mas eu vou repetir que o estradiol, ele precisa ser controlado pela progesterona. Então nós temos que sempre focar nesses dois hormônios. Por isso que nunca vamos trabalhar lá na menopausa, no pós-menopausa, o estradiol sozinho. Sempre teremos que ter uma progesterona ou uma progestina, se essa mulher ela não tolerar a progesterona natural, mas a gente sempre vai ter que ter esse segundo componente dentro do tratamento. Porque no corpo, na fisiologia feminina, é assim que funciona. O estradiol, ele tem que ser contrabalançado com a progesterona, tá? Então aqui eu trouxe uma figura dos níveis de estradiol num ciclo normal, tá? Então, um ciclo que é de aproximadamente 28 dias, podendo sofrer pouca variação, né, de dias, a gente tem aqui, ó, vamos dividir em algumas etapas. Eu tenho aqui na primeira etapa, dos primeiros 14 dias, a fase folicular. Depois eu tenho aqui no 14º dia a ovulação, que é bem no meio do ciclo, tá? Depois eu tenho a fase lútea e a fase pré-menstrual, que já é o finalzinho do ciclo, tá? Então, dentro de cada uma dessas fases, a gente espera uma pequena variação aí do estradiol, sendo que a mais baixa, você vai ver aqui, ó. Eu quero que você preste atenção aqui, ó, nisso aqui, ó, picogramas ml. Quando você for olhar lá no seu exame, preste atenção se o estradiol estará em picogramas ml, tá? Para você não se confundir, porque às vezes pode vir com outra referência. Bom, então do primeiro ao quinto dia, que vai ser a primeira fasezinha ali do período folicular, que a gente chama de folicular inicial, geralmente esse estradiol ele vai estar de 20 a 80, tá? Quando eu tenho aqui a ovulação, ele vai ser quando ele vai mais estar alto, tá? De 300 a 400. Então aqui realmente o estradiol vai nas alturas, porque tem a ver ali com a liberação do óvulo, gente, do folículo. Lembra que eu falei lá no começo, tá? Depois vai ter mais uma queda, né? Na fase lútea inicial, ele vai de 60 a 80 e na mesolútea ele pode subir mais um pouquinho, tá? Que é de 100 a 150. Mas aqui, ó, quem predomina na fase lútea é a progesterona, né? E quando é que eu devo dosar no meu sangue os níveis de estradiol? Eu devo dosar no meu sangue os níveis de estradiol do terceiro ao quinto dia do ciclo. E para isso você vai precisar entender como contar os dias do teu ciclo menstrual. Vamos lá. No primeiro dia da tua menstruação, você vai contar dia 1, né? Então aqui, ó, primeiro dia que eu menstruei é o dia 1. Aqui, ó, os melhores dias vão ser do terceiro ao quinto. Então, menstruei dia 1. No terceiro dia, do terceiro ao quinto, eu vou lá no laboratório, coleto o sangue e aí eu vou ver se o meu estradiol está de 20 a 80 picogramas por ml, tá? Então, se tiver, beleza, ok. Agora, como é que eu faço para saber se está tendo ali um equilíbrio, né, entre a progesterona e o estradiol? Isso é muito difícil, tá, gente? Por quê? A progesterona, nas outras fases, que não a lútea aqui, ó, a lútea média ali no meio, ele tá zerado. A progesterona geralmente vai dar 0, alguma coisa,
tá? Agora, nessa fase em que ela tem um pico, a progesterona ela tem que estar de 3 a 25, diferente do estradiol, é nanogramas por ml. Presta atenção nisso, tá? Para você não se confundir. Então, quando você for lá no laboratório, eu quero ver a minha progesterona, né? Para ver se tá legal. Então, você vai quando? No 21º dia. Como é que você vai contar? Dia 1 da menstruação, 21º dia, fui lá, tirei o sangue, minha progesterona tem que estar de 3 a 25 nanogramas por ml. Gente, isso daqui, ó, cada um é um, né? Cada indivíduo é de um jeitinho. A gente coloca aqui como se fosse uma regra, mas não é uma regra, tá? Então, por vezes vai ter uma variação, vai ter alguma coisa, por isso que você precisa de um profissional qualificado para te ajudar a fazer essa avaliação. Aqui nesse outro, nessa outra página, eu fiz o resumão, ó. Então você pode aí, pega papel e caneta, dá uma pausa e anota tudo isso aqui, tá? Então, as fases do ciclo e como é que esse estradiol precisa estar em cada fase, tá? A fase folicular inicial, a fase folicular tardia, você vai ver que aqui tá um pouquinho diferente porque foi feita uma média, tá? Então você vai comparar lá, mas lá no quadrinho dela tava até 80. Tá, porque foi feita uma média aqui, ó, das duas, tá? Então, na primeira, folicular inicial de 21 a 72 picogramas por ml, na folicular tardia, 53 a 312 picogramas por ml. Aí no pico ovulatório, né, que a gente tem uma elevação do LH, eu vou ter ali aquela variação de 131 a 388, podendo ser um pouquinho mais alto, porque você vai falar, lá no outro, na imagem estava 400. Gente, é aquilo que eu falei, tá? Podem ter pequenas variações aí. Na fase lútea inicial, 48 a 154. Na fase lútea média, 75 a 207. E na fase lútea tardia, 27 a 214. Bom, qual que é o tratamento inicial? Para a gente falar do tratamento, a gente vai ter que fazer um levantamento do porquê que acontece, né? E por que nós temos um aumento tão grande do estradiol nessa fase da vida, tá? Uma porque a progesterona realmente, com o tempo, com a diminuição ali dos folículos, né, e do corpo lúteo, essa progesterona ela passa a não ser produzida como era produzida antes. Então aí só por isso, gente, eu já vou ter um desequilíbrio, um aumento desse estradiol, porque eu não tenho progesterona para inibir os receptores ali, tá? Então só pela diminuição da progesterona eu já tenho esse aumento. Mas eu tenho alguns outros motivos aqui, ó. Então prestem atenção comigo aqui, ó. O excesso de estrogênio ele pode se dar pelo próprio momento da perimenopausa, que é isso que eu acabei de falar, do envelhecimento ovariano, mas inflamação, estresse oxidativo, obesidade, resistência insulínica, metabolismo estrogênico prejudicado, que aí é sobrecarga hepática e desbiose intestinal. E os disruptores endócrinos, né? Xenoestrogênios. E aqui, ó, a iatrogenia, que é o quê? O erro médico. Às vezes, esses tempos eu peguei uma paciente que o profissional, sem pedir exames para ela, receitou estradiol. Quando ela chegou para mim, ela estava com mais de 1.000 de estradiol. Ou seja, aquele profissional ele não avaliou para ver se ela estava com alguma deficiência de estradiol, se ela estava num momento da perimenopausa que precisaria repor. Ela não estava precisando repor, então ela teve muitos sintomas colaterais do excesso do estradiol. Por quê? Foi um erro médico, tá? Foi receitado estradiol no momento que não era para receitar. Mas eu quero falar com vocês aqui sobre estilo de vida, tá? Então, aquela mulher que chega após 40 anos, que não se cuidou uma vida inteira, sedentária, né, come o que quer, bebe o que quer, sai no final de semana, não dorme bem, não maneja bem o estresse, vai chegar uma hora, gente, que a conta ela começa a chegar, né? Então a vida inteira você vai encontrando aí o teu corpo, ele vai tentando o equilíbrio, ele vai buscando a homeostase que a gente chama, né? E esse equilíbrio uma hora ele começa a não acontecer da forma como deveria, né? Então o seu corpo vai perdendo essa homeostase. E aí vai começando a acontecer isso aqui, né? Então, o que eu recebo no consultório são mulheres com dominância estrogênica extremamente inflamadas, né? Essa palavra parece que ficou muito pejorativa. Todo mundo fala, tá inflamada. Mas realmente, tá inflamada mesmo. E isso a gente vê em exames de sangue e vê também nos sintomas dessa mulher, tá? Esse estresse oxidativo também a gente consegue ver em alguns exames de sangue, alguns marcadores, mas é uma mulher que está envelhecendo rápido. Estresse oxidativo, excesso de cabelo branco, as rugas aparecendo rapidamente, essa pele envelhecida, tá? A parte da obesidade
teu corpo já não é mais o mesmo, né? O teu metabolismo já não é mais o mesmo. Então você começa a ganhar peso. E com essa gordura abdominal, eu começo a ter problemas na própria metabolização dos estrogênios, tá? E aí o que que acontece? Quando eu tenho uma dificuldade para metabolizar estrogênio, eu posso desenvolver um problema chamado estroboloma, que é um metabólito, né? Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas quando a gente fala de disbiose intestinal, aquela pessoa que tem o intestino que não está bem equilibrado em relação à microbiota, né? As bactérias ruins estão se sobressaindo às boas, elas não metabolizam bem o estrogênio na parte do intestino e acaba tendo uma reabsorção desse estrogênio para a corrente sanguínea, causando uma dominância estrogênica muito aumentada, tá? Então a disbiose intestinal tem muita relação com a dominância estrogênica e a sobrecarga hepática também. Mas aí você vai pensar, a sobrecarga hepática é só feita com álcool? Não. Pelo contrário, a sobrecarga hepática, principalmente por carboidratos. E aí o álcool, né, a cerveja, por exemplo, é um carboidrato. Então, se eu sobrecarrego o meu fígado com muito carboidrato, obviamente eu não vou ter um bom metabolismo estrogênico, vai estar prejudicado também, tá? E esses disruptores endócrinos que a gente encontra em tudo praticamente, né? Então a gente já sabe até que em produtos de beleza nós temos xenoestrógenos. Nós temos xenoestrógenos em agrotóxicos, tá? Então o que que são esses xenoestrógenos? Produtos que fazem com que teu estrogênio aumente, né? Então, tem que tomar muito cuidado hoje, inclusive com os produtos de beleza que você usa, tá? Sem querer propagar a paranoia, tá, gente? Eu não sou uma profissional paranoica, mas tudo aquilo que a gente puder, né, nessa faixa etária aqui da perimenopausa, cuidar, nós devemos cuidar. Tanto da alimentação, se puder usar orgânicos, beleza, ótimo. Se não puder, aprende ali aquela soluçãozinha, né? Tem até na internet que ensina, mostra como você tirar os agrotóxicos dos alimentos, e isso pode te ajudar bastante, tá bom? Bom, acredito que aqui ficou claro, né, quais são as causas do excesso do estrogênio. No final do curso, eu vou passar para vocês, até em PDF mesmo, algumas receitas de suplementos. É óbvio que isso precisa ser respeitada a dosagem para cada um, mas existem suplementos anti-inflamatórios, antioxidantes, que eu gosto muito de utilizar na minha prática clínica, tá? Como, por exemplo, o ômega 3. Todo mundo se pergunta, né, por que tem que usar ômega 3? O ômega 3 é um ácido graxo essencial. O que significa quando a gente fala essencial? O nosso corpo precisa e não produz. E dificilmente a gente vai encontrar em alimentos aqui no nosso país, por exemplo. Por quê? É um ácido graxo presente em peixes de águas frias, peixes selvagens de águas frias. Então é muito difícil que a gente encontre na nossa alimentação uma quantidade adequada de ômega 3. E o ômega 3 é importante porque ele é um anti-inflamatório muito potente, composto por 3 ácidos. Tá? Então é muito importante a gente fazer o uso do ômega 3 como um anti-inflamatório. Um antioxidante que eu gosto muito de usar é a vitamina C. E geralmente eu receito ela e uso ela com uma molécula lipossômica. Então a gente fala vitamina C lipossomal. Tem até para vender pronta já, mas você pode mandar manipular, tá? Então a vitamina C lipossomal, ela é um excelente antioxidante. Aí nós temos a vitamina A vitamina D, né? Então são vários suplementos que a gente pode estar usando aí que podem nos ajudar nessa parte aqui, ó, de inflamação e estresse oxidativo. Vitamina E, né, os tocoferóis, excelentes para isso. Em relação à obesidade, mudança de estilo de vida, mudança na alimentação. A dieta é a base, gente, do emagrecimento, né? Eu não vou me aprofundar aqui no tema emagrecimento, senão a gente vai o curso inteiro sobre emagrecimento, mas a base do emagrecimento é a alimentação, seguido da atividade física, do ganho de massa muscular, porque esse músculo vai me ajudar a ter um metabolismo mais funcionante, tá? Então a base aqui é a alimentação. Tem pessoas que vão precisar de algum recurso extra? Tem sim, e a gente pode usar, como a semaglutida, por exemplo, né? Então a gente pode fazer uso de alguma medicação? Pode, para auxiliar essa pessoa nesse começo do tratamento, né, para que ela possa perder principalmente a gordura abdominal, que é tão prejudicial, que acaba aromatizando, né? Então eu transformo isso, mas essa gordura, ela tem umas enzimas chamadas aromatase, que faz com que o estradiol aumente também. Por isso, né, essa obesidade está aqui, tá bom? Então, fechando novamente aqui, eu já falei do tratamento da dominância estrogênica, né, no outro módulo. Vocês já sabem que a gente pode usar a progesterona micronizada natural e podemos usar a gestrinona também para nos auxiliar. Mas a parte do estilo de vida, que nós vamos focar também no módulo ali dos pilares de uma vida saudável, eles são a base, gente, do tratamento da dominância estrogênica, tá? Então, nesse módulo, nós vimos ali os níveis ideais do estradiol
isso pode oscilar e geralmente numa perimenopausa mais tardia aquilo ali se perde completamente, porque fica uma bagunça aquele desenho que eu mostrei para vocês. Geralmente só vai estar assim bonitinho numa primeira fase da perimenopausa, depois desaparece aquela regra ali, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido e nos próximos módulos vamos continuar trabalhando mais sobre os pilares de uma vida saudável.